Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Olá! Estamos iniciando mais um programa Fé e Razão pelo Rádio Vivência Espírita. É um patrocínio do nosso querido Instituto de Filosofia Espírita. É esse mesmo instituto onde patrocina, além do rádio, desse programa de rádio, também os cursos de filosofia espírita. Estamos aqui para falar hoje do tema religião, religiosidade e espiritualidade, sempre à luz da filosofia. Nessa bancada hoje está presente Carlos, Ricardo, Pedro e esse que vos fala, Custódio. Portanto, hoje vamos um bate-papo alegre, feliz, descontraído, para a gente entender ou compreender melhor a ideia da espiritualidade, religiosidade e religião. Aproveitando para convidá-los a participar com a gente lá no chat, fazendo perguntas, fazendo considerações, dando seus pitacos para os próximos temas dos próximos programas. Lembrando que a gente está aqui ao vivo e a cores todas as quintas-feiras às 20 horas. Estaremos aqui nas próximas quintas-feiras às 20 horas e contamos sempre com a presença de vocês lá no chat, fazendo com que esse programa seja um pouco mais dinâmico. E esse dinamismo a gente conta com vocês. Por favor, participem. Então, para que a gente possa, então, dar continuidade no nosso bate-papo aqui, já para a gente entrar no tema direto, peço que cada um de nós nos apresentemos novamente, a iniciar pelo Carlos e em seguida os próximos presentes. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente possa, nessa noite, conversar bastante sobre um tema que é muito interessante, é um tema que todos nós, quando chamados a falar sobre isso, né, muitas vezes a gente sente algumas dúvidas, né, sobre o que é espiritualidade, sobre o que é religião, sobre o que é religiosidade. Então eu espero que a gente possa conversar bastante e sair daqui nessa noite, daqui a pouquinho, lá para as 9 horas, já tentando... Já com tudo isso resolvido, né, aqui na nossa mente, aqui na nossa cabeça. Tá bom? Ricardo Melo, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal, amigos da bancada. Boa noite a todos os ouvintes. Uma satisfação estar de novo aqui no programa, nesse nosso terceiro programa, né, com esse tema bastante interessante, inquietante, que nós vamos trazer hoje. Que a gente possa, então, através da ajuda de vocês, enriquecer o tema. Então, comentários, perguntas são sempre bem-vindos e a gente está aqui, a gente se preparou para isso, para responder na medida do possível aquilo que a gente consegue fazer dentro do horário do programa. Queria passar a voz aqui para o amigo Pedro, para ele dar uma boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez com muita alegria estamos aqui, né, para falar desse tema. E será que todo religioso tem religiosidade, né? Vamos conversar sobre isso e muito mais coisas. É isso aí, Carlos. Bom, eu vou começar a conversa dessa noite relatando aqui mais ou menos aquilo que a gente sente a esse respeito, né? Muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas e a gente acaba misturando muito as coisas, a gente acaba confundindo muito uma coisa com a outra, né? Então, eu sou um cara religioso, o que será que isso significa? Significa que eu sou alguém que já estou um pouco acima? Será que o fato só por eu ser alguém religioso, eu consigo assimilar essas verdades, essas coisas que têm relação minha com o sagrado, né? Será que eu consigo aprimorar um pouco, né, dos meus conhecimentos, da minha vida de um modo geral, né? Que muitas vezes a gente vê pessoas que são muito religiosas e que seguem um caminho.
E outras vezes a gente vê pessoas que não são tão religiosas, mas parece que tem uma ética, tem uma conduta também muito boas, né? Muito legais, né? Então eu vou começar aqui provocando o pessoal da mesa. Eu vou começar pelo Custódio, só porque ele estava olhando para mim meio assim com medo de eu chamar ele de cara. Mas, Custódio, o que você pode dizer para a gente aí a respeito desse tema? Por exemplo, existe alguma coisa que você possa acrescentar para a gente sobre religião, religiosidade, espiritualidade? Muita coisa a gente pode falar a respeito de religião, religiosidade e espiritualidade. Tem vários conceitos, né? Tem vários conceitos o que é. A gente precisa, primeiramente, entender o conceito de cada um. O que é religião, o que é espiritualidade e o que é religiosidade. Em palavras mais simples e comuns, a gente pode fazer, dar esse conceito e depois a gente discutir até este conceito para a gente aprimorar as informações a respeito. Mas a religião em si, ela é composta por uma entidade física, ela está localizada fisicamente em algum lugar. Se a gente lembrar rápido, é uma igreja, por exemplo, ou um templo. Ela está lá dentro, fisicamente está lá dentro. E a religião é composta normalmente de crenças, ritos, e ela tem um conceito institucional. E claro, também tem uma doutrina que é levada dentro desta determinada religião, que é o que faz com que as pessoas façam adesão a esta religião ou não, né? Quem faz a adesão a esta religião é porque acredita naquelas crenças, naqueles mitos, naquele conceito de trabalhar a religião a partir dessa doutrina, ok? Então é assim que a gente entende como religião. E a religiosidade? A religiosidade primeiro que a religiosidade, vamos lembrar bem, não depende da religião, mas a religião auxilia o ser a ter uma religiosidade acrescida, aumentada, né? Eu posso melhorar a minha religiosidade a partir de uma religião, mas eu não dependo da religião, né, de uma crença, para ter uma religiosidade. O conceito da espiritualidade, ele já é um pouco diferente. A espiritualidade é inerente ao ser humano. Ou seja, eu não dependo nem da religiosidade e nem da religião para ter uma espiritualidade. É claro que quando eu vou para uma religião que tem uma doutrina, a minha espiritualidade pode ser elevada. Eu posso melhorar a minha espiritualidade pela religião que eu estou praticando. Mas não dependo dela, efetivamente, da religião, para ser um ser com a espiritualidade, porque ela é inerente ao ser humano. Basicamente é assim que a gente distingue, então, da religião, da religiosidade e da espiritualidade. Desta forma simples, né, a gente consegue, então, distinguir essas três fases, digamos, de entendimento, que é da religião, religiosidade e espiritualidade. Daí agora basta que a gente comece a complicar um pouco mais a coisa, no sentido de discutir cada um, para a gente melhorar aí o nosso entendimento efetivamente da espiritualidade, da religiosidade e da própria religião. Viu, Carlos? Dentro do que o Custódio falou, eu poderia resumir, então, que a religião seria o sacerdote, a religiosidade o profeta e a espiritualidade o divino? Seria mais ou menos isso, Ricardo? Sim, sim. Quando a gente pensa no sacerdote, a gente vai pensar na hierarquia, né? Que toda igreja, toda religião, né? A igreja, templo, quer que seja, tem uma instituição hierárquica, tem também símbolos, rituais. Então é uma estrutura física, como o Custódio comentou. E aí você parte para o campo do profeta, que você coloca, que é aquele que vivencia a religiosidade.
profeta é aquele cara que incomodava os sacerdotes, porque ele vivenciava e tinha autoridade para advertir os sacerdotes. A gente lê isso na Bíblia, no Evangelho, os profetas. Jesus também, pela sua autoridade moral, era capaz de enfrentar as estruturas religiosas, então, né? E aí, por último, o divino é essa questão da espiritualidade que questiona o ser, né? E o primeiro questionamento é o que somos. Então, em termos, como a gente já colocou até em outro programa, nós somos um espírito que no momento veste um corpo de carne. Então, essa é uma premissa de espiritualidade. A partir dessa premissa, você vai fazer vários questionamentos, estudos, entendimentos e compreensão, de forma a caminhar nessa direção, de construir cada vez uma espiritualidade melhor. Antes da gente prosseguir, eu queria dar boa noite para os nossos espectadores aqui, telespectadores, né? O Manuel Pereira Mendes está dando uma boa noite para a gente, a Joelma, que está lá em Gonçalves, Minas Gerais, né? A Maria Lira, nossa assídua colega aqui de todos os cursos de filosofia. Quem mais aqui? O Marcelo Pimentel, está dando uma boa noite para todos e deixando os parabéns aqui a toda a equipe de apresentadores, né? Pela difusão do senso crítico como importante ferramenta para o fortalecimento da nossa espiritualidade. Uma boa noite também para a Salete Faria, uma boa noite aqui para a Valéria Plaisante. Ela está dizendo aqui que é um programa novo nessa rádio que muito acrescenta em nossa doutrina espírita. A Valéria está lá no Rio de Janeiro, um abraço para ela e para todo mundo lá do Rio de Janeiro, né? E continuando aqui, o Ricardo, dentro desses questionamentos aí, uma das coisas que me ocorre é como que eu consigo exercer essa religiosidade e a espiritualidade? Como que a gente consegue botar isso aí na prática, né? Quando a gente pega e fala, tá bom, mas e no meu dia a dia? Qual que é a diferença? Como que a gente pode distinguir uma coisa da outra? A princípio, a religião é aquela que vai trazer essa religiosidade, espiritualidade, porque ela fornece, então, conhecimentos que vão colaborar nesse sentido. Quando é uma religiosidade bem praticada, é aquilo que a gente chama de religiosidade intrínseca, que parte de dentro para fora. Agora, existe muitas vezes uma pessoa que tem uma religiosidade extrínseca, que é de fora para dentro. Então, é aquele que está mais preocupado com rituais, com cerimônias. E o que a gente recomenda aqui, então, na prática, é essa religiosidade interior, que parte de dentro para fora. Então, assim, num primeiro momento, a compreensão do que somos, essa reflexão, fazer esse autoconhecimento, compreender a nossa natureza espiritual, e a partir daí aí você tem a parte do estudo, que é uma delas, que você vai, então, investir em leituras que vão enriquecer o seu conhecimento sobre espiritualidade, e tem a parte prática, que aí entra processos como meditação, oração, relaxamento, o relaxamento até feito diante da natureza, no envolvimento com a criação. Você tem músicas que elevam o espírito, e a prática diária junto ao próximo, que é, então, a espiritualidade, ela suscita em nós uma conexão maior com todos, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Então, não estamos aqui em competição. Então, no dia a dia, você já vai se tornando uma pessoa que vai ter mais paciência, indulgência, vai conseguir ouvir a opinião do outro, porque isso faz todo um processo de aprendizado que você vai colocando em prática. É uma caminhada, e como eu costumo citar, né, é um dia de cada vez. Então você vai adquirindo, isso vai transformando as suas ações. Junto dessas práticas que dão bem-estar, como meditação, oração,
prece. E a gente pode, então, ao longo da vida, ir melhorando como ser humano, e os resultados dessa espiritualidade vão surgir em tudo, vão surgir em todas as coisas que você fizer. Ô, Ricardo, eu queria jogar aqui na mesa uma pergunta. Será que, então, que a ideia da religião ou da religiosidade seria fazer com que eu atingisse um grau de espiritualidade? Antes de vocês responderem, eu só queria dar mais uma luzinha aqui para o Renato, aqui de São José, que ele diz: dentro da nossa razão, Deus nos permite apreciar e observar sua grandeza através de suas obras. Isso mesmo, o Renato. A Valéria está dizendo que mora no coração de nossos trabalhadores aqui do Pai Bem, do Rio de Janeiro, e temos 2 irmãos no curso de filosofia em São José dos Campos. Legal, muito bom, Valéria. Você também é convidada para os próximos cursos online que a gente tiver, tá bom? E a Joelma pergunta: como vocês veem esses temas na atual revolução tecnológica? Esses temas de espiritualidade, de religiosidade, como que a gente vê isso na atualidade? Quem que gostaria de responder para a Joelma? Viu, Carlos? Só queria mandar um abraço aí para Valéria Plezan, que é nossa companheira do grupo de vibrações das 22 horas aí também. Ah, legal, muito bom. Na atualidade, como que a gente enxerga isso? Ela pergunta aqui dentro, como vocês veem esses temas na atual revolução tecnológica? Então, a gente está vendo a religião sendo transmitido de maneira tecnológica. Veja esse próprio programa, né? Nós estamos transmitindo isso ao vivo, através de um canal de YouTube, sem qualquer templo, sem qualquer casa fixa. Nós estamos num estúdio fazendo uma transmissão deste programa. Da mesma forma, as religiões também estão fazendo muito parecido. Tem um estúdio ou tem uma plateia, e esta religião se propaga através dessa tecnologia, através da televisão, através do rádio, através dos canais que tem aí de divulgação através da internet. Então, a propagação da religião é diferente, mas o objetivo da religião é a mesma lá daquela capelinha pequenininha lá na cidade do interior, naquela capelinha humilde e simples. O objetivo é o mesmo, sempre. Claro que aumenta a quantidade de pessoas que fazem a adesão, porque se propaga com muito mais facilidade. Então a tecnologia leva estas crenças, né, essas doutrinas, muito mais longe do que levava antigamente. E isso nos ajuda. Por outro lado, também tem alguns malefícios, né, que pode levar algumas crenças ou algumas doutrinas que transformam pessoas em alguém que vai fazer a coisa mandada ou comandada por alguém, né? Então, existem algumas interferências aí. Mas, de qualquer maneira, vamos pensar do lado bom. A tecnologia acresce, ela aumenta, ela melhora a divulgação de todas as religiões. Todas as religiões. Claro que a partir disso, a religiosidade também aumenta. Ou pode aumentar. E aumentando a religiosidade com a religião, a espiritualidade tende também a se elevar. Então, eu acho que vem de bom gosto ao uso da tecnologia nesses 3 temas que nós estamos trabalhando aqui. O que eu imagino, eu não sei se foi esse lado que ela colocou, que a Joelma colocou, é porque nesse mundo atual a gente se perde tanto. O Custódio colocou uma questão, acho que que vai bem ao encontro, e eu vou tentar um outro lado aqui. Porque hoje a gente vive no mundo, antigamente, por exemplo, quando eu pego lá, alguns anos atrás, eu tinha um mundo muito mais tranquilo, as pessoas viviam, parece que mais, né, um pouco mais sossegadas, e hoje é uma correria danada, né? Então, dentro desse
de toda essa revolução tecnológica que a gente vê, de tanta correria, de tanta ansiedade. Então, a pergunta que eu faço às vezes para mim mesmo, e eu vou jogar para vocês, é claro, será que a gente está conseguindo, mesmo com todo esse aparato tecnológico, mesmo com tantas coisas nos auxiliando, com tantos recursos, com o Google, com o livro hoje na palma da mão, será que eu estou conseguindo traduzir tudo isso em espiritualidade? Então, Carlos, quando a gente faz uma reflexão sobre a quantidade de informação que nós temos nas mídias, então hoje está muito acessível o conhecimento. Se a gente for pesquisar o Google, YouTube, as mídias, e colocar como filtro espiritualidade, nós vamos encontrar centenas, milhares de palestras, cursos, textos, uma infinidade. Agora, isso não quer dizer que, tendo tanta informação, nós vamos conseguir exercer uma espiritualidade saudável, né? É até uma coisa interessante que eu vou comentar aqui com vocês, que eu encontrei na internet, é que, por exemplo, há um questionamento com relação à espiritualidade como uma noção moderna, que viria aí de uma nova era, né, da New Age. Então, as religiões tradicionais, elas criticam esse novo movimento de nova era, espiritualidade, porque para muitos, aí os mais ortodoxos, essa espiritualidade é uma espiritualidade volúvel. Nutella. Onde a pessoa pega de tudo quanto é tipo de informação e monta um quebra-cabeça que para ela, de alguma forma, é interessante. Aí eu encontrei até a expressão assim, existe uma preocupação com esse aspecto volúvel de espiritualidade, que criaram o termo espiritualidade gourmet, que é uma espiritualidade onde você vai buscar aquilo que tem de melhor. E outra expressão que existe também é a espiritualidade self-service, que é aquilo que você adota aquilo que é melhor para você. Então, assim, a espiritualidade que a gente está propondo aqui, ela não é assim. É uma espiritualidade baseada na filosofia, numa compreensão que tem começo, meio e fim, tem uma estrutura, a gente pode falar assim, uma tessitura, uma coluna central, que busca o quê? Aprimoramento, autoconhecimento, transformação, tornar-nos melhores pessoas para a sociedade. E não ao gosto de cada um, né? Porque aí o cardápio é grande e o que não falta é a opção para a pessoa criar uma espiritualidade que muitas vezes pode ser até egóica. O que você está falando, pelo que eu posso entender, Ricardo, é não ser uma espiritualidade modinha, né? Isso. Porque agora está na moda eu ser um cara espiritualizado, né? E aí tem até uma pergunta interessante aqui, do Bernardo. Ele fala assim, como se pode avaliar o grau de religiosidade de uma pessoa? E eu não sei se o Bernardo quis dizer religiosidade ou espiritualidade, mas vamos começar por aqui mesmo, né? Como que a gente poderia avaliar o grau de religiosidade? Quem que gostaria de falar sobre isso? Na minha opinião, é impossível você avaliar a religiosidade de uma pessoa, de uma terceira pessoa. O que você pode avaliar é a sua religiosidade, em função daquilo que você professa dentro das suas crenças. É assim que você faz. Agora, eu medir o Carlos tem uma religiosidade 10, o Pedro tem religiosidade 12, e alguém que você... Só de eu fazer isso já está mostrando que a minha está lá embaixo, percebe? Eu já dei notas. Então não dá para avaliar a do outro, dá para avaliar a sua. Mesmo porque é algo individual. A religiosidade é individual, está em cada um de nós. É impossível de você fazer isso. Enquanto a espiritualidade é inerente, a religiosidade é aprendida. Aprendida através ou da religião ou não da religião. Ela não está linkada à religião. Ela está à margem da religião. A religião pode ajudar a aumentar a religiosidade.
E aí, é claro, se eu estou dentro de uma religião, dentro de uma crença, onde tem uma doutrina, e essa doutrina está dentro da minha lógica, né? Dentro da minha lógica, e eu entro nesta doutrina de cabeça, a minha religiosidade aumenta e cresce na medida em que eu conheço melhor essa doutrina. Mais do que isso, aumenta e melhora no momento em que eu ponho em prática essa religiosidade na minha vida. Não é só aprender na teoria, né? Mas é colocar isso na prática, lá com as pessoas que a gente convive, na família, nos amigos, na fábrica, no escritório, nas associações de bairro, nos clubes, na praça, em todos os lugares que a gente convive. É lá que eu vou medir, mas eu meço a minha religiosidade, não a do outro. A do outro é do outro, e eu tenho que cuidar da minha vida e não da vida do outro. Ô Custódio, antes de passar, eu sei que o Ricardo está coçando na cadeira ali, o Pedro também. Antes de passar para vocês, eu há poucos dias eu achei um vídeo que falava assim, de alguém, talvez eu até tenha falado aqui, a gente fala em tantos lugares as coisas, que viveu uma EQM, passou por uma EQM, uma experiência de quase morte. E aí viu aquela luz e conversou lá do outro lado com um espírito que supõe-se que seria mais evoluído. E esse espírito só fez uma pergunta para esse indivíduo. O que você tem feito pelo outro? Foi a única pergunta que ele fez. E aí, essa pessoa, depois que ela volta, ela fica pensando por que ele fez essa pergunta. E a única resposta que eu encontrei é que quanto mais eu estou espiritualizado, eu estou trilhando esse caminho, eu não vou dizer evoluído, mas trilhando esse caminho, eu deixo de ser egoísta e passo a ser um pouco mais altruísta. Você concorda, Ricardo, Pedro? O que vocês têm a dizer? A natureza mostra isso pra gente, né? Se a filosofia oriental, ela vai dizer que a natureza, tanto que o Papa Francisco até compôs aquele jogral ali, né? Os rios não bebem suas próprias águas, né? O sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua fragrância para si mesmas, né? Então, que viver para os outros é uma regra da natureza. Então, talvez vá de encontro a isso que a pessoa que o Carlos viu aí tenha recebido de conselho, né? Sim, perfeito. E quando a gente pensa nessa prática da religiosidade, da espiritualidade, a religiosidade ela está um pouquinho mais ligada assim à questão até de você ter alguns apoios para o exercício da fé. Então, a pessoa pode ter muito bem religiosidade, não ter religião nenhuma, e em casa ter o seu momento, o seu cantinho lá na sua casa, onde ela vai, se conecta com o Criador, agradece. A gratidão é uma das coisas mais que a espiritualidade traz. E eu entendo que gratidão é um grande ingrediente da felicidade. As pessoas felizes são as pessoas que são gratas. Quanto maior o grau de gratidão que ela tem pela vida, pelas pessoas que estão à sua volta, pela a saúde que ela tem, o corpo e tudo mais, ela tende a ser mais feliz, independente de posses materiais ou não. Então, essa espiritualidade que a gente busca é uma espiritualidade de essência mesmo. É uma coisa que vai buscar no íntimo ali e a gente vai construir esse sentimento. Isso é a caridade, a conexão com o outro, procurar as virtudes, superar as nossas paixões, animalidades, né? Aí a gente percebe o ser espiritualizado. O ser espiritualizado é aquele que, diante de um acontecimento que o frustra, ele não reage de momento, impensadamente, bateu, levou. Ele tem um momento de reflexão onde ele vai entender que esse impulso, esse instinto está me levando para a ira. Mas não. Aí, quanto mais a pessoa é espiritualizada, esse gatilho, ele é mais amplo e permite dar tempo que a pessoa tenha uma decisão baseada num sentimento que é a fé e também racional.
ponderando as consequências daquilo que ela vier a fazer, em função desse confronto com essa frustração. Ô, Ricardo, a Valéria Plaizan, ela está dizendo que graças à tecnologia, hoje nós podemos estar em São José, no Triângulo Mineiro, em Paris, né, lá no Rio de Janeiro da Valéria, né, e podemos estudar e aprender sobre qualquer tema, né? Então você vê como a tecnologia ajuda, né, nesse nosso trabalho. O Marcelo também corrobora, ele diz, ele pensa que a tecnologia é como uma faca, que pode fazer o bem ou o mal, dependendo de quem a manipula. Assim como, Marcelo, eu vou jogar uma outra questão aqui que vai ao encontro disso também. Uma das coisas que eu estava comentando com o Ricardo hoje à tarde, enquanto a gente estava tentando montar o programa, né? Eu posso ser alguém muito religioso e estar lá dentro do meu templo, seja ele de qual denominação que for, e quando eu saio de lá, eu posso fazer aí, eu sair xingando no trânsito, posso chegar em casa brigando com a minha esposa, chutando o cachorro, ou seja, será que a gente vê acontecer esse tipo de coisas, né? E o que significa isso, né? Por que isso acontece, né? Eu vou perguntar primeiro para o Ricardo, que a gente estava conversando um pouquinho, mas depois eu queria que todo mundo também opinasse sobre isso. Então, essa religião que não se internalizou, né? Que não criou religiosidade. Normalmente esse é o religioso, que ele é religioso socialmente, porque ele não vivencia isso. Então, conforme até o Custódio colocou, a gente tem que colocar em prática. Mas muitas pessoas frequentam um templo, uma igreja, por uma questão social, cultural, porque lá encontra companhias boas, sem entrar no âmago da coisa, que aí sim, a religiosidade, ela vem com seus elementos de religião, fazendo com que a pessoa saia de si mesmo, desse comportamento egóico, para um comportamento mais altruísta, mais solidário com o próximo, mais solidário com a natureza, com os animais. Então, infelizmente, sim, existem essas pessoas, a gente vê, e infelizmente a gente, quando faz uma pesquisa sobre Deus, 90% acredita em Deus, né? Fala em Jesus, tecemos louvores a Jesus, mas a prática está bem longe disso. A gente pode dizer que toda pessoa que tem religião teria que ter religiosidade, mas nem toda pessoa que tem religiosidade tem religião. Sim. E atingiu a espiritualidade, né? E essa que está no bom caminho, né? Essa que está no bom caminho, porque se ela tem uma religiosidade e não precisa de artefatos, rituais, nada para exercer, eu entendo que ela já está mais evoluída. Então, mas quando você está... Tem um caso que você disse... tem religiosidade, está na religião, mas não tem religiosidade. Ok? Mas existe o caso das pessoas que praticam a religião fisicamente, mas não se acresce na religiosidade. Porque lembrando que a religiosidade é a provocação da espiritualidade. Sim. A partir da espiritualidade, eu acresço, eu aumento, eu melhoro a minha espiritualidade. Então, para que eu possa provocar a minha espiritualidade, eu preciso entender a minha religiosidade. Com religião ou sem religião. Claro que em alguns casos a religião auxilia-nos a partir de uma doutrina onde você possa compreender essa doutrina e, novamente, ao compreender a doutrina, você aumentar a sua religiosidade para provocar a sua espiritualidade no sentido de evolução como ser, mas você precisa de qualquer forma colocar isso lá na rua. Lá na prática. Eu sempre falo dentro das nossas preleções, eu digo assim, aqui é muito bom de você falar, nossa, faça isso, faça aquilo, isso aqui é bonito, isso aqui é legal, você cresce, Jesus está olhando por vocês, nós estamos felizes que existe uma espiritualidade toda nos amparando e tal. Aqui é legal, aqui é muito bom. A hora que você passa a porta, aquela saidinha lá, é ali que a coisa pega, é ali que é o laboratório, é ali que eu vou ver a sua espiritualidade ou a sua religiosidade.
E uma provoca a outra. Claro, a religiosidade provoca a espiritualidade em você, lembrando que a espiritualidade é inerente ao ser humano. Então não tem como. Eu posso ir lá sentar, fazer uma minha oração e fazer o social na minha religião. O social. Se alguém perguntar para mim, o que você é? Eu sou católico. Pronto, resolveu o caso. Ele tem um lugar para ele se acomodar. Esse é o social. Diferente dele provocar a religiosidade e a espiritualidade a partir da doutrina católica onde ele participa, por exemplo, né? É assim que a gente tem que pensar. Então, um está ligado ao outro desde que esteja e não só no lado social. Você não deve fazer isto, pode, mas não deve usar a religião como meio social. E isso acontece em todos os segmentos, né? Todos. Viu, Custódio? Com relação a essa escadinha que você colocou, religião, religiosidade, espiritualidade, até como uma ascendente, né? Uhum. Nós vamos ter na sociedade diversos níveis evolutivos. Então, há pessoas que necessitam de religião, de que digam para ela, faça isso ou não faça aquilo. Porque é o nível de compreensão que afeta ela. Quanto outros já um pouco mais avançado, já conseguem praticar uma religiosidade que independe de ter religião. Ela mesmo se exige, ou se policia, ou busca, se envolve, interioriza religiosidade. E espiritualidade seria um nível mais elevado, porque a espiritualidade é uma questão até de compreensão da natureza, do que estamos fazendo aqui, do ser, do espírito. E eu, às vezes, entendo que os agrupamentos religiosos, eles ajudam porque dão apoio para aqueles que têm dificuldade de caminhar sozinho. Mas alguns outros também já estão preparados para ter uma caminhada de espiritualidade independente. Mas também, Ricardo, nesse caso é interessante, porque quando você tem esse agrupamento dentro de uma religião e você tem pessoas que necessitam de caminhos a serem indicados, aqueles seres que estão dentro desse agrupamento, que tem uma religiosidade já aumentada, já adquirida, Sim. com uma espiritualidade avançada, pode auxiliar esse grupo. Então, Perfeito. esta junção de pessoas que precisam e das pessoas que também precisam, mas já Perfeito, estão num processo evolutivo um pouquinho mais elevado, é necessário. Sim. É necessário para que haja, na realidade, um crescimento espiritual, uma evolução espiritual de todos, porque o nosso mestre lá disse, venha, vamos evoluir, mas não disse você, ele disse todos. Todos. E a gente fica olhando para trás achando, eu já estou evoluído. A fila está grande atrás de mim. Sim. Nem sempre. Nem sempre. Tem uma fila à tua frente bem maior que a de trás, às vezes, né? E a gente precisa olhar as duas filas, a da frente e a de trás. E a de trás, eu diria que é mais importante que a da frente, porque a de trás você precisa trazer próximo de você, em termos de evolução. E se você tem uma espiritualidade já condizente com o teu processo evolutivo, é bom que você traga essas pessoas próximas de você, até porque você está no amar ao próximo, amar ao próximo. Essa faz parte da sua escada evolutiva na espiritualidade. Sim, perfeito. Okay? Sim. Viu? Eu tive um exemplo, eu fui fazer uma aula no Centro Espírita aqui, no Anjo Ismael, né? Dando o nome. Não pode fazer publicidade de Centro Espírita. Aliás, precisamos fazer do IFEVAL, podemos esquecer. E cheguei um pouco em cima da hora e fui estacionar o carro e bati num carro. Bati mesmo, não foi encostadinha, não. Dei uma batida ali no carro, né? Um Audi, né? A gente não bate em carro velho nessas horas, né? Escolheu um carro bom para bater. E aí estacionei, terminei de estacionar, entrei e falei, bom, deve ser de algum aluno aqui terminando a aula. E aí fiz a aula, né? Lógico que caprichei, né, Custódio? Claro. Fiz aquela aula para emocionar todo mundo, né? E para despertar a religiosidade, a espiritualidade. E no final da aula terminou tudo, oração final, e aí alguém, né? Quem tem um áudio aqui? Aí o cidadão levantou o dedo lá, aí fui lá, né? Quem tinha um áudio? Quem tinha um áudio? Antes de amassar, quem tinha um áudio?
E o cidadão mostrou que aprendeu bem com a aula, que está aprendendo com frequentar o centro. E não, isso não é nada, pode deixar, e deixa disso. E passou, né? Mas ele não tinha visto ainda o amassado. Ele não tinha visto ainda, mas né, aí sai na frente, né, já que ele perdoou, né? Mas eu creio que, né, é uma demonstração desse desapego, né? De espiritualidade. De espiritualidade. E esse é o desapego, né? A Joelma está colocando para a gente, ela falou assim, olha, deixa eu ver se a Joelma... Tá. Ela está dizendo que hoje em dia tem muitos lugares, por exemplo, no mundo, onde a espiritualidade aumentou e a religião está diminuindo. Perfeito. Né? Perfeito. E eu penso, Joelma, que se isso está acontecendo, isso é muito bom. Né? Claro. Porque significa que a gente talvez... A gente não. Algumas pessoas talvez já não precisem mais. Porque tem muitas necessidades, mas uma das características da religião seria de nos dar esse caminho. Então, se eu consigo encontrar esse caminho sem a religião, muito bom. Só que eu penso que não é isso para a maioria, né? Talvez no estágio que a gente esteja hoje, talvez a gente ainda precise bastante, né, disso aí. O Forcato, ele está dizendo para a gente que ele já vai mais longe. Ele fala assim, hoje em dia, grupos avessos à religião, religiosidade e espiritualidade. Será que corremos riscos dessas ideias vingarem? Aí eu acho que você está falando do materialismo, né, Forcato? Se a gente é avesso a tudo isso, será que a gente corre o risco do materialismo passar a dominar? O que você acha, Ricardo? Você que ia tomar a palavra agora. Ok. Então, nós enfrentamos aí um problema que a gente já foi até colocado, do materialismo e também de um pensamento de que a tecnologia, a ciência resolveria todos os problemas humanos. Então, o repúdio à religião, esse repúdio ele nasce lá no iluminismo. A gente viu com o positivismo também ideias que se formaram e grupos que existem até hoje e encaram a religião com bastante preconceito. Eu vejo muita crítica à religião de muita gente que nem conhece a religião e condena a religião sem frequentar, sem conhecer. Eu acho que para tudo há lado positivo e negativo. A religião é a mesma coisa. Tem os seus lados positivo e negativo. E nós aqui nós estamos mais no objetivo de olhar o lado positivo, né? E lutar contra esse bastião aí da materialidade, né? E eu entendo que as ideias espiritualistas, na medida que elas se generalizam na sociedade, vão sendo divulgadas, é um grande serviço que a gente presta para a humanidade. Então, todos que estão fazendo isso, não importa a religião, a cultura, está contribuindo para uma sociedade melhor. A questão da prevalência do materialismo, a gente pode ver pelos efeitos. Quais são os efeitos de uma vida totalmente dedicada ao materialismo? Uma pergunta que eu costumo fazer para um materialista convicto, quando ele muitas vezes ataca a espiritualidade e a religião, é o seguinte: você acredita que o mundo seria melhor sem religião e sem espiritualidade? Sem fé? Você acredita? Aí surge a dúvida, né? Porque uma humanidade toda ateia, distorcida de um pensamento mais elevado, como é que seria essa humanidade? O problema é que a gente tem hoje, Ricardo, algumas religiões que pregam também o materialismo, né? Sim, é uma corrupção da espiritualidade. Nós não estamos falando aqui em teologia da prosperidade, estamos? Não pode dar nome aos bois. Tá, então é bom a gente... Teologia da prosperidade, para mim, é um desvirtuamento do ensinamento do Cristo, até porque o Cristo falava, eu não tenho onde repousar, andava com uma túnica. Então, assim,
nada contra a riqueza ou a prosperidade, a questão não é essa. E nada contra também os neopentecostais, né, Ricardo? E não é uma crítica às pessoas, mas uma crítica a uma ideia que é colocada dentro de um movimento. Né? Que torna um Deus cambista. Um Deus que você tem que negociar com ele. Então, isso para mim é uma deturpação do sentido espiritual. Quando a gente fala em materialista, a gente tem que lembrar que o materialista ele tem o direito de ser materialista, não acreditar não acreditar naquilo que ele não quer acreditar. Ele tem seus motivos. Mas se esse materialista ou essa pessoa que não é espiritualista, não é religioso, e não tem a religiosidade, ele pratica o bem, ele é um ser humano bom para a sociedade onde ele vive, ele está coerente com o movimento de vida onde ele pertence. Se esse cara tem isso, o fato dele ser materialista não implica em absolutamente nada. Então a pergunta do Forcato, grande Forcato que está lá em Pindamonhangaba, né, por aí. Forcato não chamou mais a gente para ir lá, acho que ele não gostou de alguma coisa que a gente falou. Esse grupo aqui está meio fora do naipe dele lá. Mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue convencê-lo agora. Mas eu diria assim, não vai atrapalhar a nossa vida. Eu diria que pessoas que têm religiosidade, espiritualidade e a religião e praticam o mal, ela é pior do que o cara materialista que está coerente com no seu modus vivendo dentro do meio social, praticando o bem, por exemplo. Né? Então, a crítica dos dois lados é ruim. Tanto o materialista criticar a religião, quanto a religião criticar o materialista. Eu não diria assim que as duas entidades têm a ver uma com a outra, mas o ser humano materialista tem. O ser humano espiritualista tem. Se esses dois têm os mesmos objetivos como ser humano, eu digo ser humano com S maiúsculo, né? É ser humano, isso sim, esse que vai fazer a diferença. Não importa se ele é o que é. Né? E mesmo porque também não importa a própria religião que ele professa. Ele pode professar uma religião totalmente desconhecida lá da onde, e ser um ser humano perfeito. Também pode professar uma religião que é, nossa, essa é muito boa, e ser um ser humano medíocre. Custódio, nesse sentido, foi bom você falar, porque até merece uma correção mesmo na expressão. A gente está falando de materialismo, e não do materialista. Então, assim, uma vida voltada para o materialismo, e aí a gente está entendendo que a pessoa tem uma vida onde os prazeres... A aquisição é importante. O ego, entre outras coisas. Agora, para mim, o ateu que pratica o bem... Faz diferença. É como a gente tem no lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. E a caridade, então, é feita por todos. Eu lembro do Boixá. Boixá se falava ateu e era um benemérito, um cara... fantástico. Talvez esteja num patamar, quando chega nesse patamar, talvez esteja até acima de muitos que precisam, né, da religião para fazer o bem, né? Ele já aprendeu o que tinha que aprender. Já aprendeu o que tinha que aprender. Então, e simplesmente ele não compartilha da nossa crença, ou da crença em Deus, né? Então isso é interessante. A única acrescentar aí só a questão é o seguinte, Jesus falou assim, que nem só de pão vive o homem. Então, assim, o homem ele não se completa somente com coisas materiais. Porque ele é espírito. Tem que ter uma manteiga. Tem necessidade espiritual. Então, assim, o que eu entendo hoje, que como nós temos uma sociedade que ela está aí sim, no materialismo, que é o excesso, isso tem trazido problemas psicológicos de todo tipo, por falta desse alimento espiritual. O Cristo falava muito assim, vocês vêm até mim por causa da palavra de Deus, pois ela vos alimenta. Então, assim, lidar com ansiedade, com síndrome do pânico, entre outras coisas, a questão da finitude, da morte, os dissabores da vida, aí entra a questão de espiritualidade. A espiritualidade, ela te dá ferramentas, conceitos, ideias, práticas que ajudam no enfrentamento. Ricardo, até porque muitas vezes a gente fica
nessa correria, nesse mundo do consumismo, né? do material, do consumismo, e aí a gente detona, acaba, né, com a nossa saúde. E aí depois a gente vai lá para a religião para tentar restabelecer essa saúde. Então, muitas vezes, o que me leva a uma casa espírita não é a busca pela paz interior? Sim. Né? E aí a gente vai descobrindo, isso pode parecer meio lugar comum, mas a gente vai descobrindo que o que realmente vai importar é essa paz, né? Então, é colocar cada coisa no seu lugar. O Cláudio Ferreira é o nosso convidado da semana que vem, vai estar aqui com a gente, também faz parte do nosso grupo de filosofia, também é expositor. Ele está perguntando aqui para a gente se é possível ser espiritualista sem ter religiosidade. O que vocês acham disso? É plenamente possível. Plenamente possível. Sim. Lembrando que a espiritualidade, novamente, ela é inerente ao ser humano. E ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhorada a partir da religiosidade. Mas não necessariamente. Você pode crescer a sua espiritualidade sem a religião e sem a religiosidade. Por você. Vontade própria. Chama-se vontade. Um tema que a gente pode trabalhar nele qualquer dia aqui. Um tema excelente. O que é vontade, ou força de vontade. E a partir desta força de vontade é que a gente vai aumentar ou crescer e crescer dentro da nossa espiritualidade. Nós chamamos aqui de evolução espiritual. É exatamente isso. Eu não dependo de religião. Ela nos ajuda? Claro. Porque a religião pode nos ajudar, a religiosidade, e a partir dela você provocar a sua espiritualidade. Já falamos disso. É assim que a gente trabalha a nossa espiritualidade. Portanto, a pergunta é possível. A resposta, né, da pergunta é possível. Inclusive a Salete, antes do Pedro falar, eu não sei se ele conhece Salete Faria, com certeza o equilíbrio no templo é respaldado pelo clima e pela ausência de conflitos. Então ela está fazendo exatamente a outra ponte, né? Então que talvez a gente ainda precise, né, Pedro, de ter esse equilíbrio, né, entre uma coisa e outra. Pois espiritualidade, quando a gente começa a questionar sobre o significado da vida, né? Sobre o que eu estou fazendo aqui, de onde que eu vim, para onde que eu vou, né? Se eu faço tal coisa eu me sinto bem, se eu faço outra eu me sinto mal. Eu penso que tem a ver com esses questionamentos e que, como o Gustavo estava falando, né, absolutamente eu não preciso ter uma religião ou religiosidade para desenvolver isso, né, Ricardo? Sim. Espiritualidade, ela é sempre um caminho interior. E aí, nesse sentido que a gente está colocando, é um caminho até filosófico, né? Claro, claro. É um caminhar filosófico. É você responder questões essenciais e com as respostas que você obtém, elas vão te dando uma direção, é um guia. É uma orientação de vida que vai surgindo. E aí você vai adquirindo, então, valores que vão nessa direção, né? Isso é uma construção. Interessante assim, eu estou lendo e pesquisando sobre espiritualidade, eu achei uma menção da OMS, Organização Mundial da Saúde, que ela diz assim: saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. A partir desta constatação que a OMS fez, a implicação do trabalho da espiritualidade em todas as escolas do planeta é indicada pela OMS. Porque a espiritualidade faz o ser humano ser um ser melhor, inclusive na própria saúde. Perfeito. Ele cresce a sua saúde, ou melhora o seu estado de saúde físico. Claro que mental também, claro que também espiritual. Claro que você transforma você como um ser humano melhor. E você se transforma, então, na sua matéria como corpo, como ser humano melhor, e espiritualmente um ser melhor. Veja bem o que é importante a sua espiritualidade ser trabalhada. Muito importante. Até porque muitos dos problemas que a gente tem são causados pela mente, né?
Muitos. Então, tem até uma música que falava, o Pedro que adora citar música, hoje eu vou citar no lugar dele. Né? Mas só cita, não canta não. Não vou cantar, pode ficar tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta E o coração e tranquilo. o coração tranquilo. Então, quando a mente, através, muitas vezes, da espiritualidade, ela me acalma. Então, pode ver que muitos problemas que a gente tem, que terminam com it, principalmente, né? Então, eu estou muito agitado, é gastrite, não é aquilo? Aí eu tomo remédio para gastrite, mas não resolve nada, porque ele melhora e volta, né? Hipertensão, eu não estou dizendo que só por isso, né? Tem várias coisas que causam esses males, mas um deles, né, é a falta, muitas vezes, dessa paz interior. E uma das maneiras da gente buscar, como diz a Salete aqui, talvez seja através da religiosidade que vai me levar, né, Ricardo, para descambar lá nessa espiritualidade, né? O que você acha? Sim. Eu queria reforçar um ponto que o Custódio colocou da saúde, que a gente tem visto várias pesquisas científicas reforçando o valor da espiritualidade, da prece, como ferramenta de cura. Então, as orientações da OMS, da Associação Americana de Psiquiatria também, já orientando todos os profissionais a conseguirem fazer esse diálogo com o paciente, envolvendo o sistema religioso que ele tem, a espiritualidade que ele tem, porque todo esse processo vai colaborar. E isso não é uma coisa assim só de sentimento. Essas decisões são tomadas em cima de experiências que comprovam isso. E que eu entendo que, com o passar do tempo, cada vez mais será mais comprovado, até um ponto que aí pode ser até um paradigma, né? A gente a ser superado a questão do espírito, né? Entrar na conta aí da saúde, né? Como é que está a nossa saúde espiritual? Pois é. Viu, Carlos, eu estava lembrando, né, quando eu indiquei, né, quando saem os filmes aí, espíritas, principalmente, a gente indica para os amigos, né, e nem sempre... Então, um amigo meu que não era espírita, ele assistiu, né, ele falou, eu achei interessante, porque na cidade espiritual, ele falou, primeiro ele perguntou se era só espírita que entrava, né, eu falei, não. Podia falar que sim. A gente deixa, se o pessoal se comportar direitinho, a gente deixa eles entrar. E ele falou assim, poxa, é interessante que na cidade espiritual não tinha um templo, não tinha uma igreja, né? As pessoas se reuniam em determinados locais lá, se a gente lembrar, né? Tava nas praças, tudo. Então é interessante, né? A gente ver, se a gente pensar nessa questão do futuro, né? E trazendo, aproveitando até, né? Tem Nosso Lar 2, né? Daqui a pouco, 24 de janeiro, né? Isso aí. Nos cinemas. É interessante a gente ver esse aspecto, né? De que você não tem um templo específico para adorar a Deus, para saudar a Deus, para louvar a Deus. Na literatura espírita fala do Vale das Nações, né? Onde, então, lá está uma coletividade muito grande e lá ainda continuam as religiões, tem seus pregadores, os grupos. Até porque eles refletem muito daquilo que nós fazemos aqui, né? Esse é o entendimento nosso do plano espiritual. Agora, uma coisa é assim, né? A religião, cada uma procura marcar o seu espaço. Né? Cada uma procura marcar o seu espaço, muitas vezes até se dizendo dona da verdade. E aí, então, surge o conflito entre as religiões. Então, isso no meio cristão chegou até um determinado ponto que uma iniciativa da Igreja até Católica criou o ecumenismo, que era o diálogo entre as religiões cristãs. Foi uma forma da Igreja Católica poder falar com os protestantes. Então, cria-se o ecumenismo, que hoje a gente usa a palavra ecumenismo no sentido mais geral, mas ela foi criada dentro da Igreja Católica. E aí isso incomoda alguns, porque muitos entendem que ecumenismo muitas vezes misturar a minha doutrina com a doutrina do outro e criar uma doutrina única para todos. Não, não é isso. Não é essa a ideia. É respeitar as diferenças. Aí uma palavra mais apropriada para isso é diálogo interreligioso. Uhum. Então, assim, alguns se sentem mais confortável assim, né? Não quero participar desse ecumenismo, porque esse ecumenismo parece algo que é uma coisa homogênea que não tem cara própria.
e querem manter o seu cercado, né, muitas vezes. Então a questão do diálogo interreligioso, quer dizer, temos várias religiões, várias concepções de pensamento, mas podemos dialogar. E onde é que a gente dialoga? Naquilo que é comum. Essa resposta sua, ela vai muito ao encontro do que o Marcelo Pimentel está perguntando. Ele fala assim: muitos dizem exercer a espiritualidade, mas sob o véu da ignorância são intolerantes com os que divergem de suas opiniões. A fé raciocinada poderia despertá-lo dessa dissonância cognitiva? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho aí que não só a fé também, a raciocinada, mas eu acho que tem uma coisa assim também da empatia, né? Que é desenvolver um sentimento de... E aí chega naquilo que nós, na medida que se desenvolve empatia, o mestre Allan Kardec reforçava muito, que é a alteridade. A alteridade é lidar com o outro que é diferente. E respeitar a diferença. E a gente tem dificuldade de fazer isso. Né? Desculpa, pode falar. Gustavo. Não, é só comentar que o Marcelo falou aqui uma coisa interessante aqui. Grande Marcelo. Marcelo falou que exerce a espiritualidade sob o véu da ignorância. Uhum. Quando ele fala o véu da ignorância, eu estou entendendo que essa pessoa não pode ter um processo cognitivo coerente, uma vez que ela está sob o véu da ignorância. Ela precisa sair da ignorância primeiro, para depois ela exercer o processo cognitivo. Não consegue. Ela exerce o processo cognitivo dentro da ignorância. Logo, ela vai ter as intolerâncias devidas. Claro, ela está embaixo de um véu da ignorância, segundo você. Então, essa palavra mágica de você... Como é que você sai? A fé é raciocinada sim, mas como ele vai ter fé raciocinada se ele está sob o véu da ignorância? Não tem jeito. Não tem jeito. O primeiro passo aí é sair fora do véu da ignorância. Então, autoconhecimento, né? Praticar o autoconhecimento. Fazer você ser um ser conhecedor daquilo que você precisa. Através de uma religião, através de leitura, através de prática, através de um monte de exercícios. Mas sair da sua ignorância. Aí você aumenta a sua tolerância e você pode trabalhar a sua fé raciocinada. Até então, tua fé não vai ser raciocinada. Vai ser a fé que você tem. O poeta sergipano, né, José Soares Cardoso, ele vai dizer que eu vejo Deus na dor que nos hermana. O ser humano, muitas vezes, quando ele está bem, né, quando ele está com o orgulho lá em cima, ele esquece, né, desse lado, do lado espiritual, tudo. E quando a gente vê essas catástrofes que estão acontecendo no mundo, no Brasil mesmo, né, não precisa nem ir muito longe, a gente vê que muitas vezes essa dor também, essa necessidade, ela desperta em muitas pessoas sentimentos que muitas vezes as pessoas... que isso estava ali arraigado, escondido, né? Não sei se vocês têm essa mesma opinião, né? E a gente pode então entrar na questão do religioso fanático, né? Que muitas vezes nessas épocas de crise arrompantes, né? De condenação à sociedade, condenação ao modo de vida das pessoas. E ele está ali envolvido num conceito, numa doutrina que para ele é uma verdade, conforme o Custódio colocou. Então, assim, a fé raciocinada, ela entra aí mesmo. Puxa vida, eu conheço religiões que elas são hermeticamente fechadas e exigem dos seus seguidores que não leiam nada que não vá além da sua doutrina. Livros são indicados, proíbe-se qualquer literatura. Tem um index lá que não pode ler, só pode ler isso e não pode ler aquilo. Né? Isso. Você vê, por exemplo, que a internet ela vem e quebrou tudo isso. Porque não se dá mais para ter uma religião hermética no mundo de hoje. Então a pessoa vai ter outras informações, outros conhecimentos, e ela às vezes vai cair em si, que ela é uma religiosa fanática. Então, aí a gente está fazendo com que a religião ela não construa pontes, né? Mas que ela erga muros absurdos, né? Então, inclusive a Joelma diz aqui que depois que se institucionalizou a
a religião, que se criaram as religiões, aumentou ainda mais o distanciamento entre as pessoas. Então, é o que vocês estão dizendo aí, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se... Aliás, a gente está numa sociedade hoje tão polarizada, né? Tudo tem um rótulo, né? É na política, na cultura. Na cultura, em tudo. Então, a gente tem que tentar fazer com que isso não aconteça também no aspecto religioso, né? Porque a ideia é que nós nos irmanemos. Então, toda vez que a gente vai para um caminho muito sectarista, o que vai acontecer? Poxa, só a minha religião que é boa? Né? Então é muito complicado. Mas eu queria provocar vocês para a gente ir fechando, a gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas então o que... E cada um aí vai fazer a sua consideração final em cima de uma pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Como que seria, então, a religiosidade proposta pela doutrina espírita? Vou começar pelo Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Então, num primeiro momento, essa religiosidade que é a da fé raciocinada, né? Então, é a reflexão sobre a própria fé. A religiosidade espírita, né, é aquela que comunga com todas as religiões. Né? Kardec deixou isso claro no discurso, no Dia Anual dos Mortos, num pronunciamento público que ele fez, que ele fala que a doutrina espírita é um credo que irá conciliar com todas as religiões. Então, essa abertura inclusiva, né, que a doutrina e o espírita deve ter. Nós temos uma religiosidade que busca a transformação, a melhoria, o autoconhecimento. Então, esse é um fator primordial que muitas vezes algumas religiões se esquecem disso, porque não basta só seguir certos rituais, sacramentos. É preciso que os rituais e os sacramentos sejam ferramentas para modificar o ser. Se elas forem nessa direção, bem. Agora, se não, então não transforma e não melhora o indivíduo. Então, a religiosidade espírita é essa aberta, universal, conversa com todos, busca uma fé raciocinada, dá as ferramentas práticas e convida todos nós a exercer a caridade. E a caridade, no meio espírita, ela é um modo de ser, né? Que a gente fala aí que esse modo de ser é ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições, né? Então, assim, fazer a benevolência para com todos, né? Fazer o bem. Então, é um modo de ser. Eu entendo que é uma religiosidade de bastante elevação espiritual, no meu entendimento. Custódio. Então, a doutrina espírita, ela tem um arcabouço interessante no sentido de te dar ferramentas para você exercer a sua espiritualidade. Você melhorar a sua religiosidade e exercer a sua espiritualidade. Seja dentro de uma casa espírita ou fora, principalmente da nossa casa espírita. E as ferramentas que a doutrina nos oferece é de grande valor. Então, a doutrina em si não me faz melhor, mas a compreensão dela como ser humano, eu sair da minha ignorância e me transformar num ser menos ignorante, me faz entender melhor a minha espiritualidade. Ao fazer isto, eu estou me tornando um ser melhor, para mim e para as pessoas que estão no meu entorno. Então, eu posso aqui explorar as minhas crenças melhor, posso explorar os meus valores, aquilo que eu faço no meu dia a dia, posso vivenciar muito melhor a natureza em que eu estou vivendo no meu dia a dia, posso exercer a gratidão e devo exercer a gratidão com as pessoas que estão no meu entorno. Eu aprendo isto junto com a minha espiritualidade e também aumentar o meu aprendizado com relação a mim mesmo. Entenda você mesmo. O dia que eu conseguir me compreender bem, eu posso me corrigir bem. Enquanto eu não conseguir este intento de me conhecer bem, eu não vou crescer em mim. Então, as ferramentas que a doutrina nos oferece me propicia, ou propicia a todos que estão lá, mas me propicia em particular, a crescer como ser humano. E é essa tentativa que a gente deve fazer enquanto vivente, enquanto ser espiritual encarnados aqui nessa
nesse globalzinho pequeno aqui, onde estamos. É isto. A pergunta 292 do livro Consolador, né, psicografado pelo Chico, que vai ser: em que sentido deveremos tomar o conceito de religião, né? E Emmanuel vai responder que deveria compreender-se como sentimento divino que aclara o caminho das almas, né? E que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Porém, os homens, né? Os homens, né? Levando para cada um para o seu interesse, acaba desvirtuando isso. Então, eu penso que é isso também. Eu concordo com Emmanuel quando ele fala nesse sentido de aclarar o caminho das almas, né? E um grande abraço para a linda Salete Faria, que nos acompanha aí. Contar para a tua mulher que você está mandando um abraço para a linda Salete. Eu penso que o objetivo principal, não só dessa doutrina, da nossa doutrina espírita, mas de todas as religiões, é seguir aquilo que o Gandhi disse, né? E quando perguntado qual a melhor religião, ele responde: a melhor religião é aquela que transforma o homem num ser melhor. Então, se a gente conseguir ser um pouquinho melhor, eu penso que a gente já está conseguindo fazer, né, cumprir o nosso objetivo. Se você parar para pensar, quando você veio para cá, para esse planeta, você assumiu um propósito, né? Então nós temos um propósito de vida. E na média de todos nós, esse propósito de vida é a evolução. Então eu penso que o papel da religiosidade espírita é fazer com que nós possamos entender quem nós somos, qual o nosso objetivo, qual o nosso papel aqui, sem que sejamos sectários. Isso eu acho muito importante, que é o que o Ricardo falou, a alteridade, a aceitação do outro. E eu não sei você, mas a maioria das pessoas, se eu for pegar as pessoas que eu mais amo no mundo, na minha vida, olha, a esmagadora maioria delas não são espíritas. Elas não pensam como eu, e também isso não é importante, mas nós temos afinidades. Então é a gente despertar, né, um pelo outro, esse sentimento de afinidade, de amor, né? E isso pode parecer algo assim muito simples, mas não é. Mas eu acho que esse talvez seja o grande objetivo. A gente praticar uma religiosidade que nos dê profundidade espiritual, mas que ao mesmo tempo não nos afaste das pessoas. Pelo contrário, que ela possa nos unir, a gente possa quebrar aqueles muros e transformá-los em pontes, né? Esse talvez seja o meu entendimento. Semana que vem a gente vai falar sobre a existência, deixa eu pegar aqui a colinha, vamos falar sobre essência e existência. Quando a gente fala em essência e existência, de quem que a gente lembra, Ricardo? Começa com Jean, depois tem um Paul no meio, né? Jean-Paul Sartre. E termina com Sartre, né? Então a gente vê que vai ter aí, é claro que a gente vai falar também sobre o existencialismo espírita, mas eu tenho certeza que a gente vai ter muitas questões, então vai já pensando, né, naquelas perguntas que você pode ter para a semana que vem, para que a gente possa então debater e nesse papo gostoso, né? Hoje a gente até passou um pouquinho do horário, não tem problema, porque aqui na rádio não tem outro programa, né, após esse, então a gente pode estender um pouquinho sempre que for necessário. Mas eu estou vendo que o pessoal ficou, todo mundo com a gente aqui, acompanhou, e eu peço que me perdoem aqueles que, porventura, a gente acabou não colocando as perguntas, que são muitas, né? Mas continuem com a gente, que a gente vai continuar sempre, na medida do possível, respondendo para todo mundo, tá bom? A nossa enquete, todo mundo concordou, né? Então é possível sim a gente ter uma espiritualidade sem a religiosidade, né? E eu queria deixar então o meu boa noite para vocês. Os meninos, cada um dê um tchauzinho aí para que a gente possa então encerrar, e continuem divulgando o programa, falem do programa para todo mundo, para que a gente possa cada dia mais ter pessoas amigas como vocês aqui com a gente, tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima quinta, se Deus quiser. Obrigado a todos pela audiência.